Olá, eu sou Maria do Socorro Viana Silva da Costa, estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Polo Santa Filomena, e esta disciplina é Ensino das Ciências Naturais. O nosso grupo de discussão é formado por Socorro Viana, que sou eu, Elcimara Rodrigues, Eliabe Rodrigues e Maria Luísa Macedo. Ao estudarmos sobre o assunto, nós chegamos a várias conclusões, mas eu gostaria de iniciar a nossa discussão começando pelo método científico. E para começar, eu vou iniciar com uma pergunta de Hodgson, quando ele pergunta lá no seu artigo, quando ele diz: existe um método científico? Para Hodgson, quando as escolas enfatizam a necessidade de ensinar os jovens a pensar cientificamente, essa meta exige que exista um método para que esses alunos aprendam, ou seja, é necessário a utilização de um método. E aí, existe um método científico? Podemos afirmar que não. Não existe um método científico, existem vários métodos científicos. É claro que numa aula de 20, 30 minutos que teremos aqui, não dá para explanar todos os métodos, mas nós vamos fazer um resumo de alguns métodos aqui. Mas, primeiro, para entendermos melhor sobre métodos científicos, é preciso que nós entendamos ou conheçamos pelo menos 3 correntes filosóficas, que são elas: o empirismo, o racionalismo e o construtivismo. E como é a forma de pensar dessas 3 posições filosóficas? Bem, os empiristas eles são da linhagem que acreditam que o conhecimento está pronto na natureza. Então, se o conhecimento está pronto, cabe aos cientistas buscar meios para obter estes conhecimentos. Sendo assim, os empiristas, para os empiristas, o conhecimento ele já está pronto. E se já está pronto, é só procurar um meio de coletar este conhecimento. E os professores empiristas, como é que eles buscam esse conhecimento? O educador, que ele pensa assim, ele transmite apenas conhecimentos que já estão prontos, ou seja, aqueles conhecimentos que já estão escritos no texto, como, por exemplo, o livro didático. O livro didático é um bom exemplo. E que o estudante é apenas um receptor desse conhecimento, ou ainda um redescobridor do conhecimento, porque ele já foi descoberto e o aluno vai apenas redescobrir esse conhecimento. Outra filosofia é a dos racionalistas. Os racionalistas eles acreditam que o conhecimento científico se dá por meio da razão, ou seja, por meio da contemplação do pensamento ou de um raciocínio minucioso. Nessa perspectiva, para os racionalistas, ensinar ciências só é possível por meio do raciocínio lógico. Já os absolutistas, que não é bem uma corrente filosófica, mas foi uma forma de governo da Europa entre os séculos XVI e XIX, eles são aqueles que usam ideias mecanistas, ou seja, ideias claras, ideias objetivas, aquelas ideias diretas e sem rodeios, de forma que qualquer pessoa sempre pode aprender da mesma forma. Para os absolutistas, a ciência possui verdades inquestionáveis. Para eles, tudo que está escrito no texto é verdade e ninguém pode questionar.
Contudo, existem também os construtivistas, né? Os construtivistas, por sua vez, eles acreditam que o conhecimento se dá pela construção da mente humana. E isso ocorre por meio de um processo onde se criam novas ideias por meio do conhecimento que já possui. Ou seja, aquele conhecimento que o aluno já tem, né? Quando ele chega na escola. Quando ele chega, ele já vem com uma bagagem de conhecimento que ele aprendeu em casa, na escola, na rua, ou seja, nos lugares de vivência. Os construtivistas, eles não acreditam que o conhecimento já está pronto e nem tampouco acreditam que se dá por meio do raciocínio lógico ou da razão. Eles defendem que há um pouco de cada coisa, né? Um pouco de empirismo e um pouco de racionalismo, ou seja, eles creem que o sujeito pode aprender por meio do conhecimento que já está pronto, aquele conhecimento da natureza, ou pode aprender novos conhecimentos por meio dos conhecimentos natos, né? Os conhecimentos prévios. E olhando por este ângulo, como os professores construtivistas ensinam? Os professores construtivistas, eles ensinam ciências usando estratégias de ensino que ajudam o aluno no processo de aprendizagem. Ou seja, neste método, o aluno torna-se protagonista, torna-se um aluno ativo, né? E construtor do seu próprio conhecimento. E aí, dentro dessas posições filosóficas, existem os métodos didáticos do ensino de aprendizagem que cada professor desenvolve de acordo com sua concepção, de acordo com a opção e de acordo com sua compreensão educativa docente. Os modelos didáticos são aqueles elementos que abrangem o contexto educativo, como, por exemplo, os conteúdos, as metodologias, as didáticas, as avaliações, a relação do professor com o aluno, o papel do professor, o papel da escola, enfim. Existem vários elementos que compõem os métodos didáticos. Nós temos o tradicional, por exemplo, né, que é um modelo mais antigo, porém ainda muito usado por alguns professores. O modelo tradicional é aquele onde o aluno não pensa, só recebe conhecimento e reproduz esse conhecimento. E também é uma característica do tradicionalismo as cadeiras em filas, né, onde o aluno só vê a nuca do colega que está à frente. E sentado ali numa posição onde não consegue interagir com os colegas, apenas o professor transmite o conhecimento e o aluno apenas recebe. Esse modelo ele está pautado em bases racionalistas e em bases empiristas. E por que esse modelo não é recomendado? Porque as práticas são apenas para comprovar teorias já existentes. Alguém descobriu uma teoria, criou uma teoria e o aluno vai lá redescobrir essa teoria. E esse método, ele há sempre a mesma forma de ensinar, o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. E aí outro modelo didático é o espontaneísta ativista. Esse modelo ele valoriza excessivamente a ação do estudante e esquece a reflexão e a experiência do aluno. Ele valoriza mais o aprender fazer. É aquela questão que a gente fala sempre, aprender fazer fazendo. E aí desvaloriza o pensar, né? Também não há uma organização planejada nesse método, nesse modelo. Outro modelo é o didático tecnológico ou tecnicista. Esse é um modelo didático que, apesar dos conhecimentos já estarem prontos,
é um modelo motivador. Nesse modelo, o conteúdo é transmitido por meio de estratégias diversificadas que atraem o aluno para a aula. Nesse modelo, o professor constrói espaço de aquisições de habilidades e competências que auxilia o educador na intervenção, tornando a aprendizagem mais prazerosa. E ainda temos o modelo didático investigativo. É um modelo mais complexo, porém, onde o estudante reconhece outros saberes. E aí nós voltamos à pergunta inicial. Existe um método científico? Só nesses poucos minutos nós vimos que há muitos métodos, que há muitos modelos científicos. E aí, qual o método que você prefere usar para que seu aluno aprenda? A decisão é sua. O importante é que o método que você vai usar seja capaz de fazer com que o aluno confronte suas ideias com outras ideias e assim eles possam criar hipóteses para resolver os problemas que eles enfrentam no dia a dia.